pode dizer de uma pessoa que tem na cabeça várias ideias e neuras? E como todos, tenta equilibrar os pratos, assim, os perrengues do dia a dia. Jesus! Seu coração está pulsante por novas emoções, mas seu estômago se vira a cada novo desafio. Então bora! Pra lidar com mais um tapa. Não, com o psicotapa. O tapa da vida. Olá, lindezas e lindezas desse Brasil, como vocês estão? Olha só, eu aqui mais uma vez, Psicotapa Oficial, se inscreva no canal. Eu sou o Titi Menezes aqui, então, host do Psicotapa Oficial, esse podcast incrível, maravilhoso, sensacional, que vem aqui debater os tapas da vida aqui, semanalmente com vocês. Obrigado aí pela sua inscrição, pelo seu like. Se você não se inscreveu, se inscreve. E hoje, pessoal, eu tenho aqui dois convidados muito incríveis para falar de um tema que eu amo. Aí, quando você souber o tema, você comenta aí se você ama também, porque eu amo demais. Mas bora lá para as apresentações. Bom, temos aqui uma lindeza, que ela é formada em Educação Artística com habilitação em Música na Unesp. Também, cuidado, se eu falar alguma coisa errada, você me corrija depois, tá? Também em canto. Ela é atriz formada, então temos aqui, além de uma cantora, uma atriz. Ela é solar, ela é de gente, ela é de música, muita arte, assim, a vida dela é movida à arte desde sempre, assim, de fato, você nasceu com a veia artística, né, convidado? Sim. Temos um sim aqui. E um outro lindezo, que ele é saxofonista, produtor musical, professor, ele também começou a fazer você fez o curso de composição e regência, correto? Isso. Muito bem. Trabalhou muitos anos no corporativo aí com números, com numbers. Eu achei engraçada a curiosidade. Ele é apaixonado por futebol. Mas não é só o futebol de assistir, é o futebol jogar assim, em campo assim, jogararaço. Como é que você gosta de futebol também? E juntos, eles têm um projeto chamado Ilha da Lua, que há mais de 20 anos desenvolve o trabalho de musicalização e sensibilização musical dirigido aos bebês. Olha que bonitinha essas lindezas aqui, para falar das criancinhas. E a gente vai debater aqui um tapa legal relacionado à arte também, porque eles são profissionais da arte e especializados em muitas coisas, que é sobre o quê? Tapa do São João. Por que, pessoal, Tapa do São João? Porque o Brasil, esse país maravilhoso, incrível, sensacional, a gente tem muitos São Joãos, ou festas juninas, aí comente aí se você fala São João, festa junina, Brasil afora. E como vocês, convidados, vocês são especialistas nisso, eu acho legal falar, porque é uma paixão que eu tenho, incrível assim com a minha família. Beijo, mãe, gostosa, pra gente debater esse tema legal. Então sejam muito bem-vindas, Sandra Oak. Isso. E Ramiro Marques. Gente, é um prazer ter vocês aqui para falar sobre São João, essa festa gostosa, movida de forró, sanfona, que é um beijo, pinguim, você, sanfoneiro maravilhoso, incrível, amigo. Eu tenho um amigo que é sanfoneiro, o Luan. Trabalha bastante nessa época. Poxa, trabalha muito, assim, mas o cara é um artista desde sempre. Vendo vocês aí ligados à arte, é algo muito incrível, porque, gente, São João na minha vida, eu cresci com São João, assim, a minha família é do Nordeste, então beijo Nordeste que vocês tem no São João incrível, apesar de muito diferente, tá, pessoal? Varia muito São João de um lugar para o outro. Eu sei que vocês conseguem falar desse tema comigo de uma maneira, de fato, artística, leve e, por que não, gostosa. Comente aí. Sejam bem-vindos mais uma vez. Obrigado. Obrigada. A gente está aqui. Então, queria falar no começo, assim, como começou essa história da festa junina, né, pro Ilha da Lua, né? Porque o Ilha da Lua começou com a ideia de musicalização para bebês. Mas eu sempre dei aula em escolas de música. E aí a professora de música é sempre responsável pelas festas juninas das escolas, né? E aí eu sempre queria fazer uma coisa diferente, porque as professoras acabavam pegando o que estava na mídia, o que estava tocando, ou então coisas infantis assim, bem midiáticas mesmo. E eu queria trabalhar com a regionalização, com as coisas do Brasil. E era uma pesquisa que eu já desenvolvia desde a Unesp, porque na Unesp eu tinha um professor de folclore, Ikeda, maravilhoso. Pode mandar beijo. Beijo, Ikeda. Não sei nem se ainda existe o Ikeda, mas... Beijo, Ikeda aí, quando você estiver. Espero que exista. Ele era um folclorista maravilhoso e que ele gostava que a gente viajasse, fosse ver as manifestações folclóricas em campo. Gente, desculpa, esqueci de falar que vocês já rodaram um planeta viajando. Então temos aqui dois mochileiros assim, natos, viajantes que amam viajar assim como eu também. E durante o nosso bate-papo, por favor, fala disso também, né? Porque a gente vai também levando nesse caminho. Desculpa. Vou falar. Não. Não mansplaining, desculpa.
E o Ikeda despertava isso nos alunos, né, da Unesp, assim. Ele levava a gente para São Luís do Paraitinga, para as festas do Divino, ele via para Minas, para as cidades históricas de Minas. Ele tinha essa coisa do empírico, de você viver aquilo, né? E aí isso já começou a me apaixonar. Então, quando eu comecei pegando as escolas para trabalhar na festa junina, eu comecei a querer já trazer essa regionalização de diversas partes do Brasil, aproveitar a festa junina para ser uma festa cultural, uma festa folclórica, que desse valor às nossas raízes, e não só o que já era o senso comum, né? Aquela coisa normal, assim, que já era trabalhada. E fui coletando isso, né? Muitos anos dando aula, fui juntando um repertório para isso. E aí uma vez chamaram nós dois para dar uma oficina junina. Era junina já, em Caieiras? Era, né? A proposta era junina. Uma das... E o Ramiro falou, poxa, você tem tanta coisa já, né? Eu ficava meio insegura, assim, falava, mas eu não tenho nada meu, nada nosso, né, junino. Coisas que depois também, porque como a gente trabalha com criança muito pequenininha, eu comecei a compor para os bebês participarem. Então, que delícia, gente. Para as mães poderem fazer com o bebê no colo, né, Ramiro? Coisas que o bebê, quando começava a andar, já podia fazer, que era dar mãozinha, dar pulinho, bater pezinho, não sei o quê. Então, eu comecei a compor algumas coisas para o Ilha da Lua, dentro dos ritmos que eu estudava do Brasil afora, e aí a gente foi dar esse primeiro curso, e quando a gente foi dar esse primeiro curso, o Ramiro ficou mais assim, como meu assistente, assim, vendo o que era que eu ia trabalhar, porque a parte dele sempre foi a instrumentação, né, ele é o músico, eu sou a cantora, né, e aí ele falou para mim, olha, eu achei ótimo o repertório que você tem. Já deu um tapa, né? Por que a gente não trabalha isso a fundo, de verdade, tudo. E ele, como ótimo pesquisador que adora, ele foi estudar a fundo a origem, que aí ele vai falar um pouco da origem das fala muito, dá muito tapa, assim, porque é muito incrível. Porque... E aí foi assim que começou, né? Então, essa oficina que ela está falando foi uma oficina que surgiu quase que por acaso, assim, né? O tema era a época de São João, então, vocês não tem nada de São João, a gente colocou alguma coisa assim, meio de improviso. Que era para a prefeitura, né? Aí a gente falou, vamos montar uma oficina mesmo, um curso de festa junina sério, porque a gente via que um dos grandes problemas era a falta de referência e de informação dos professores, né? E repertório. Repertório, por consequência, né? Então a gente montou uma oficina e nessa oficina a gente dá um histórico desde a origem da festa junina, né? Porque a gente comemora e tudo... Conta aí pra gente. Então, a festa junina, ela na verdade, ela deriva das festas, não das festas, mas desde que o homem se fixou na agricultura, ele tem um momento que ele agradece aos deuses, às divindades, pela colheita, pela prosperidade, pela abundância, né, pela fertilidade. Então, essas festas eram pagãs, muito antes do cristianismo, de Cristo, né? Então, todas as civilizações antigas, naquela faixa da Europa, Oriente Médio, Norte da África, eles comemoravam normalmente numa data muito importante, é a data do solstício de verão. O que é isso? No giro da Terra em volta do Sol, é aquele dia que o Sol está mais próximo da Terra, né? É o dia que o dia é maior, então se chama solstício. E esse dia sempre foi comemorado, então existem muitos templos em Machu Picchu, enfim, existem muitas teorias sobre os templos que eram feitos para esse dia, porque o Sol tem uma iluminação certeira. Tem um templo desse em Stonehenge. Comente aqui, você conhece as rochas de Stonehenge. Exatamente, é isso. Então esse dia tem um significado muito importante, né? Então isso é uma festa, é uma comemoração que vem desde sempre, assim, né? E depois, com a Igreja Católica, ela quis se apropriar dessa festa. Que danada, hein? Olha só que danada. Que ela, na coisa da conquista, eles não queriam matar essa tradição. Então, a Igreja Católica adaptou essa comemoração, essa festa. Não era festa, mas era um evento ali, uma data especial. E eles associaram ao nascimento de São João Batista, que era primo de Jesus, né? Que é dia 24 de junho. Então, essa data acabou sendo a data que a igreja adotou como a festa de São João. E as festas começaram a ser chamadas festas joaninas, por causa do São João,
né? E qual é o marco mais importante do São João? A coisa mais característica é a fogueira, né? E isso dizem que deriva de uma combinação que a mãe do São João Batista, que era Isabel, que era prima da Maria, mãe de Jesus, quando a Isabel estava para ter o nenê, ela combinou com a Maria que ela ia fazer, quando nascesse, ela ia fazer uma fogueira no alto do monte, para que a Maria visse que tinha nascido e pudesse ir lá ajudá-la no pós-parto. Então a fogueira já tem esse significado, né? E ela falou que ia erguer um mastro também com um boneco lá em cima e tal, né? Então isso ficou marcado na comemoração de São João. Aí a partir do século XIII, a igreja também adotou mais 2 santos para essas comemorações, que um é o São Pedro, que o São Pedro era um pescador, então ele é ligado à navegação, às águas. Dizem que ele é o chefe do céu lá, que ele tem as chaves. Então, quando chove... aqui, gente, você acha que é o chefe também? Não é? Bom saber aqui os tapas da vida. Porteiro. Quando chove, dizem que ele está lavando o chão do céu, então a água vem para cá e tal, né? Isso tem a ver com a abundância, a prosperidade dos peixes. Então, São Pedro entrou para essas comemorações. E, por último, Santo Antônio de Lisboa, que depois, ou Santo Antônio de Pádua, que ele nasceu em Lisboa, mas ele morreu em Pádua. E a data da morte dele é o dia 13 de junho. Então, se adotou também Santo Antônio para essas comemorações. E o Santo Antônio sempre foi ligado à fertilidade, ao casamento, à família. Ele é padroeiro da família. Então, juntando esses 3 personagens, você tem o Sol e a fogueira ligado ao fogo e ao São João. O Pedro ligado às águas. E Santo Antônio ligado à fertilidade ou à terra. Então, o São João, a princípio, assim, na sua essência, ele é uma festa, é uma comemoração da natureza, quer dizer, um agradecimento à natureza por tudo que a natureza pode nos dar. A energia do sol, a água e a fertilidade e a abundância e o alimento da terra, né? Olha. Esse é o fundamento da festa junina. Não, e é muito incrível você, além de você saber da história, parabéns mais uma vez, também pesquisei para saber isso aí, para dar o tapa aqui da vida. É uma história muito incrível. Incrível, né? É, porque você vê que nasce aí na Europa e em outros lugares, e quando chega no Brasil, aí a parada... Acontece. Nossa! A primeira festa junina no Brasil foi em 1603, lá em Olinda, que foi trazido por um padre português. Os portugueses trouxeram essa festa para cá. E daí para frente, ela começou a se espalhar pelo Brasil inteiro, né? À medida que o Brasil também ia se formando como país. E hoje a gente tem manifestações pelo Brasil inteiro e a música é muito ligada a isso. Então a música em seus vários ritmos, as danças. Então é isso que a gente trabalha nessa oficina. A gente faz uma amostragem mais ou menos... tenta abranger um panorama geral do Brasil com vários ritmos de várias regiões, né? E tem desde o Sudeste, o Nordeste. A gente conhece mais pelo forró, né? Que é o que a mídia mais divulga. Mas tem muitas manifestações, né? Tem no Norte, a Sandra pode falar um pouco. O boi, Parintins, Não, tem... O boi é uma dança e uma manifestação que tem no Brasil inteirinho. Cara, vários nomes, maravilhoso. Mas tem muito, tem vários ritmos, né? Aqui no Vale do Paraíba tem a catira, tem Moçambique, que é uma festa, é uma dança ligada aos marinheiros, né? Então são coisas lindas e que as crianças, as professoras não sabendo disso, elas não conseguem passar para as crianças essa riqueza toda, né? Que o Brasil tem e que a festa tem, a manifestação toda tem. Então no nosso curso, a gente tenta passar isso para as professoras para que elas possam ter uma compreensão da grandeza da festa e possam também mostrar e passar isso para as crianças, né? E quando vocês criaram o curso, para até pudessem levar a informação, dar os tapas aí da vida pra gente, como que foi teve aceitação de início, teve resistência, ou veio aquela coisa, mas aí o São João é lá do Nordeste, é lá do Norte, sei o quê, porque eu vejo que uma galera, mesmo, vamos pensar aqui em geografia, né? Quando a gente fala em São João, se vem logo de cara ao Nordeste, que eu amo, porque minha família é de lá também. Cara, e a galera acha que tudo é igual. É. Eu fico louco com isso, quando o pessoal acha que o Brasil é um Brasil só. Comente aqui você.
Não, essa diversidade que tem aqui, eu acho muito importante ser trabalhada nos cursos, e você perguntou da aceitação, a gente tem uma aceitação muito legal, justamente por isso, porque a pessoa só pensa no forró, na sanfona, e principalmente aqui em São Paulo, né, e fica nisso, é um forrozinho, a quadrilha, que a quadrilha começou, os plebeus, né, o povão imitando a corte. Nós! Né? A corte portuguesa, a corte francesa, a corte espanhola, todas as influências estrangeiras que civilizaram, né? Que nos civilizaram. Mas a galera que veio explorar nós. E aí... E chegando aqui, foi muito misturado com a cultura indígena, com a cultura africana. Então, a festa junina, como é celebrada aqui no Brasil, ela é diferente do resto do mundo. Eu, por exemplo, sonhava muito em ir para Portugal para ver como era comemorado Santo Antônio, São João lá, porque São João no Porto é comemorado mais no Porto, Santo Antônio em Lisboa, né? E eu tinha muita curiosidade, porque eu achava que a origem total vinha de lá. E aí a gente ia uma vez por ano trabalhar, fazer o nosso trabalho do Ilha da Lua em Portugal. E aí, uma época do ano, o Ramiro casou com as datas juninas, porque eu queria passar a festa junina lá. E que eu queria ver a origem da festa junina. Eu quero conhecer o berço. Da onde... que é essa parada aí? Como se alimenta? Como dança? E eu fiquei decepcionadérrima. Tipo ano novo fora do Brasil. Eu fiquei muito decepcionada. Porque assim, no dia da festa de São João, a gente foi lá para uma ponte que tem no Porto. Para esperar a virada, né? Já tô até com dó de você. Só de você falar, Sônia. Isso é tapa da cilada. Não, e a gente lá, louco, dava meia-noite e sabia que ia ter uma queima de fogos, né? Em homenagem a São João. E os fogos juninos também é origem asiática, vem da China, né? Os fogos de artifício. Então é uma mistura muito grande que tem, né? Nas nossas festas. E a gente estava lá para assistir a festa de São João, deu meia-noite, São João, começou... Eu olhei pro sério isso? Não, juro. Eu olhei pro Camilo e falei, não, eu não quero ouvir Tell Me More, não. Aí tocou mais uma música americana lá, e depois o Portugal tinha ganhado um festival europeu, tipo do The Voice, do nosso The Voice aqui. Um português tinha ganho o festival europeu. E aí tocaram a música desse português depois, mas assim, nada, nem foi falado em São João. Nem uma comidinha assim? Não, uma paçoca? Eles têm umas tradições lá que é de bater um negócio fedido lá na gente. Como é que eles se batem? Eles têm um martelinho, esses martelinhos que a gente tem no carnaval, faz aquele pentelho. Mas tem aquele fedido também. Eles têm um outro, uma parece planta. uma mamona mais grande, assim. Eles se batem com aquilo. Passa e bate, é o barato gente, deles. Causa, assim, né? causa. Não, assim, e aí tem umas barraquinhas que as pessoas comem sardinha com pão, tudo, uma fila danada pra comer sardinha, e as pessoas atendendo com aquele negócio. Não. E aí São João da sardinha. Eu falei, gente, e o São João, né? E a festa, e a música, e a bandeirinha. Aí eu, quando a gente ia dar o curso nos lugares, eu falava dessa minha decepção, que eu queria ver uma coisa folclórica. E aí as nossas alunas, né, das escolas falavam pra gente, vocês têm que ir em algum clube, porque no clube tem as danças específicas, tudo. Eu falei, não, mas eu não queria ver nada armado, nada coreografado. Eu queria ver a festa do povo, a festa... tinha um desfile, né, tipo em Lisboa eles comemoram mais o Santo Antônio, né? Então no dia 12, bonita essa orientação, dia 13 o dia inteiro, viram a noite e tal. E tem o desfile dos, como é que eles chamam lá? Não é curso, mas é como se fossem os blocos. E aí como eles... nosso carnaval. Aqui. Quase uma escola de samba, mas... Pequena. Né? Assim, gente, como peronó, tá? Não tem, falta o borogodó. Mas é a manifestação deles. Um desfile em homenagem a Santo Antônio e que é coreografado, né? Mas... Sim, né? Eu achei que eu vou chegar lá, né? E assim, pelo Brasil, aqui é muito rico, né? Esse país é muito incrível. Comente aqui, gente. As comidas. Eu vi que... posso falar alguma coisa errada, se vocês souberem, pode me corrigir, tá? A questão do vinho quente e do... Quentão. Do quentão.
que, pô, era pra aquecer de fato, né? Lugares frios e tudo mais. A gente pegou isso, a gente readaptou, fez a Borogodó toda, assim. Não, tudo Gente, a aqui, gente tudo adaptou aqui é releitura, muito né? melhor, mas a gente faz upgrade. Comente aqui o seu upgrade aí, gringo, que você brasileiro atualizou. Não, e a festa junina, como é comemorada aqui, não tem em outro lugar. Assim, a gente já foi para vários países da Europa, por exemplo, onde a gente trabalhou com as comunidades brasileiras, né? E lá eles pediam muito pra gente fazer. Faz um coral. No Brasil, mostra para as crianças como que é dançado no Brasil, faz uma dança de roda, porque é isso, assim, o nosso folclore é muito rico. Todo mundo às vezes fala, mas é rico lá no Norte e no Nordeste, mas no Sudeste também tem. O interior de São Paulo, cada região, Vale do Paraíba, o litoral, tem as suas tradições e que tem muita influência dos povos originários. Muito bem. Tem que tomar cuidado agora com tudo que fala. Os povos originários e os povos africanos. E isso influenciou não só na comida, como nas próprias danças, né? Então, a origem do coco, né? Qual que é? É mesmo das pessoas ficarem amassando barro com o pé, e aí desse sapateado de amassar o barro veio a dança do coco? Pode ser que sim, pode ser que não, mas assim, tudo que vira lenda, que vira história, é muito bacana de ser contado, pra gente não perder essa... Exato, né? E quando vocês se especializam nisso, é a tradição. Vocês conseguem manter a tradição viva. Sim, E é importante, por exemplo, as professoras terem esse conhecimento para passar para as crianças, porque se as nossas crianças nas escolas só for trabalhado o que está tocando hoje no rádio, a gente vai perder isso com o tempo, né? A gente vai perder a raiz histórica, né? Então, hoje em dia tem uma febre do politicamente correto, isso pode, isso não pode, e com isso você acaba, muitas vezes, botando o nosso folclore em xeque, né? Não posso mais cantar Boi da Cara Preta, não posso mais... Mas assim, o folclore brasileiro, ele tem que ser preservado, ele é rico justamente por isso. Sônia, dá esse tapa, por favor. Não, eu às vezes o politicamente correto me frustra muito, porque eu acho que você coloca em xeque ou duvida de uma coisa que é tão tradicional nossa, que foi passada de geração em geração, e não é porque eu canto atirei o pau no gato totô que eu vou sair matando gato, entendeu? Né? Então, assim, as pessoas têm muito essa ideia, eu escuto muita gente falar, porque o folclore americano é tão lindo, né? Todas as músicas infantis americanas, ai meu benzinho, ai meu doce, ai meu anjo lindo, e aqui você canta cuca, você canta o boi. Cuidado que a cuca te pega de pé. Gente, mas é um folclore riquíssimo, né? Então aí você condena Monteiro Lobato, você condena tantos folcloristas, você condena quem reconta as lendas, e através das lendas, das histórias, é passado tanta coisa da vida real, é passado tantos sentidos psicológicos, é tanta coisa discutida, que precisa ser falada, precisa ser discutida. Você não pode blindar a criança o tempo todo. É importante você dizer, você contar através de uma fábula, através de uma lenda, através de uma... E não há... É claro que, assim, há jeitos e jeitos da coisa ser tratada. Então, você pode, até contando uma história, você pode dizer o quanto aquela visão para a época era correta ou não, porque tudo é de uma época. A gente vê agora, com essa reprise aí da novela, como as pessoas ficam questionando e comparando o que era no passado, o que é agora. Que pode e que não pode, né? Não teria o mínimo sentido eles fazerem uma cópia do que era. Então, passavam a novela de novo, entendeu? Se você faz uma releitura, né, do que é hoje em dia, eu acho que o importante é você não perder o cerne da coisa, o cerne dos personagens, o cerne do que tem que ser passado, do que tem que ser contado, do que tem que... Por que você não pode mais falar? Não pode mais falar isso, não pode mais falar aquilo, não pode... A gente que delícia falar com uma atriz, né? Gente, comenta aqui, olha que delícia. A gente entra num lugar onde tudo
tudo não pode. Tudo não pode. Então a gente tem que tomar cuidado com cada palavra, com cada coisa que você fala. E assim, você perde a naturalidade, você perde a liberdade, até das pesquisas que você fez você perde a liberdade de expressão. Então onde está a nossa liberdade de expressão, né? De continuar se expressando. Existem arquétipos, né? Que a gente trabalha já desde sempre, que eram aqueles personagens, o rei, a rainha, a corte, e esses arquétipos, eles se atualizam também, né? E assim, essa história do hoje, não pode falar hoje, é a mesma história do ovo, né? O ovo, há tempo atrás, era o vilão, agora é o alimento, entendeu? Comente aqui. Então, o açúcar... Não come o ovo. Quando eu era criança, tinha um slogan, açúcar é energia, né? Da Copersucar, do açúcar do Brasil e tal. Era bom e hoje você sabe que Nossa, o açúcar é o vilão. Gostosa, então assim, eu acho que esses valores também passam um pouco por isso, sabe? Assim, são os valores de hoje, vamos dizer, da moda, né? Sem desmerecer, isso é uma discussão que tem que ser feita, mas existem você colocar em voga a discussão em si é saudável. O que eu acho complicado é você cortar simplesmente porque não pode mais falar isso, não pode mais falar aquilo, não pode mais tratar desse assunto, não pode mais cantar o boi da cara preta, não pode mais cantar atirei o pau no gato, não pode mais cantar o cravo brigou com a rosa porque o cravo briga com a rosa. Porque você simplesmente não toca no assunto, né? Então isso não resolve nada, né, na verdade. Você não discute a questão, você simplesmente deixa de falar dela. Pior ainda quando você muda, né? Aí canta, não atire o pau no gato, porque isso não se faz. O gatinho é nosso amigo gogô, não devemos maltratar os animais. Me poupe! Adorei, gente. Me poupe, gente. Não, esse politicamente correto, não concordo. Mas voltando ao São João, vamos falar de comida? Eu tô amando o São João, que a gente foi pro São João aqui da arte e estamos sem tapa aqui, tá ótimo. Tem que ser falado mesmo. Porque aí dentro porque do folclore... Isso é cultura, isso é Brasil não, você quer Brasil. Dentro do folclore do São João mesmo, aí vai ter um monte de coisa que você não pode mais fazer, porque não pode mais falar, porque não pode mais cantar, porque não pode... Não, e pensa, agora vamos lá, pegando em cifras. Gente, o São João, né, festa junina aí, comente aqui, São João ou festa junina, que é tipo biscoito ou bolacha. Ele vai movimentar esse ano, 2025 no Brasil, a expectativa é que movimente mais de 5 bilhões no Brasil. E eu acho que é um dado que não é real, tá? Porque se você pega lá Campina Grande, Caruaru, que a expectativa é cada uma bater quase 1 bilhão, tá em 800 milhões cada uma. Aí você pega a Bahia, que a expectativa é 3 bilhões. A gente movimenta muito dinheiro com isso. Sim. E é legal de ver quando você pega essa questão regional, né? A gente tá inserido aí na capital, é mais... Vou chamar mais conservadora, talvez. Mas você vai interior e Brasis afora... A galera, de fato, espera o São João chegar, porque é a questão da roupa, são os quitutes, as comidas, as festas 24 horas. Eu conheço pessoas que param o mês de São João todo no trabalho. Não, eles já estão no São João, né? Em maio eles já estavam no São João. Assim como os grupos de escola de samba começam assim que acaba a apuração, né? Já começa a preparar o próximo ano da escola de samba. Assim são as festas para eles lá, né? As Olha que São João cultura riquíssima que a gente tem. Sim. E vocês como pesquisadores aí, historiadores, olha que incrível saber disso também. E pegando aí o gancho do projeto que vocês têm, de vocês levarem isso, viajando países afora, Brasil afora. Fala mais pra gente sobre o São João do Sudeste. Que vocês estavam dizendo. Então, eu dentro quando eu trabalho com as crianças, eu tenho que adaptar, eu trabalho com a primeira infância, né? Dos bebês até crianças de 6, 7 anos. Então, eu sempre tive que adaptar as danças que eu estudava, o jongo, a catira, o moçambique, o coco, tinha que adaptar ao que a criança conseguiria fazer, porque são passos complexos, são danças coreografadas mesmo, né? Eu tive que sempre ir adaptando de um jeito fácil de passar para as professoras para que elas pudessem reproduzir essa dança para as crianças. Então, a gente, dentro da pesquisa de repertório em si, tem algumas coisas que a gente trabalha com coisas já gravadas e tem coisas que a gente regrava. Ai, que máximo isso, gente. A gente refaz, né, Ramiro, faz uma outra leitura das músicas de um jeito mais simplificado que eu possa ensinar para as crianças. E assim, eu levo para as crianças assistirem como é a dança original, como é que os adultos dançam aquilo e como é que eu facilito aquilo para que a criança possa se expressar dentro daqueles ritmos para que você abranja o maior
número possível, né? E todo o Vale do Paraíba, Taubaté, São José dos Campos, tem uma cultura muito rica, né? O interior, do modo geral, eles cultuam mais isso, né? Ainda tem aquela coisa regional da igreja, que as pessoas se encontram para celebrar, então... Tem também, dá pra chamar, a quermesse, que eu adoro quermesse. Tudo. Comente aqui se você gosta de uma quermesse, que eu adoro uma quermesse. Até passei mal esses dias, tanto que eu comi. Não, e se a gente parar para pensar que hoje em dia a gente tem tudo do Tinder ao YouTube, tudo na mão, mas se voltar 30 anos atrás, 20 anos atrás, antes até quando a televisão começou a chegar, a quermesse essas festas eram justamente as festas onde as pessoas se encontravam, porque elas eram feitas na região rural, né, na área rural. Então as pessoas vinham de todos os cantos das fazendas, da roça, se encontravam nesse ponto, e ali é que eles se conheciam, ali ele namorava, ele paquerava. Gente, olha quanta cultura, casava, São João. Exato, tudo deriva daí, né? Hoje já se banalizou, virou uma coisa mais industrial, vamos dizer assim. Mas a importância social que o São João teve na história do Brasil e na história da família do Brasil, se for contar quantos casais... Quantos casais se formaram nessas festas de São João, nas quermesses. Meu pai ele era apaixonado por rádio. Então ele contava, minha mãe contava, né, que quando eles namoravam, tinha as quermesses lá na igreja, lá no Ipiranga. Meu pai ia para a cabine de rádio e a minha mãe ficava ali meio sozinha, sabe? Então, porque era a paixão dele, mas era o momento dela ficar ali com ele, então tinha essa coisa assim. E tudo acontecia ali, né? A gente fala ironicamente, do doidinho da quermesse, né? Sempre tinha aquele personagem. Então, a quermesse sempre foi muito presente, né? E, assim, hoje eu sou casado com uma nordestina, né? Minha esposa é de Natal. E a gente já foi. Beijo, Natal. Beijo, esse final de semana a gente já deu uma escapadinha rapidinho. Fomos lá no Brás, numa festa junina lá no Santo Antônio do Pari, que tem uma festa bem, bem tranquilinha, assim, bem familiar, assim, sabe? Com as barraquinhas, com o bingo, o macarrão, a música. Cara, eu adoro. O bolo. Eu adoro. É uma delícia, né? E esse clima mais friozinho aqui em São Paulo, especialmente, né? Não. Então a gente começa a sentir... Não, a gente começa a sentir o cheiro de São João já em maio, né? Quando o calendário faz 1º de junho, tipo aqui, ó. Só vem, São João, só vem. Então, e aí vai até quase agosto, né? Porque agora já tem as festas. Exatamente. Um mês só não dá para comemorar tudo, né? As escolas, né? A gente, quando os pais têm 2, 3 filhos, tem que ir em várias festas. Aí tem a festa do afilhado, tem a festa da sobrinha, tem não sei o quê. Passa o mês inteiro indo em festa, né? Mas é um encontro, na verdade, né? A festa junina, ela é um encontro, a quermesse, ela é um grande evento social enfim, afetivo. Um outro detalhe também é que começou também uma problemática nas escolas de se comemorar os santos, porque como o Brasil é laico, você não Você pode repetir, por favor, Estapa? O Brasil é laico. O Brasil é ou deveria ser laico. Cuidado, hein? Então você não pode puxar a sardinha para religião nenhuma. Sim. E as festas juninas, se você já chama de festa de São João, você já está puxando para o catolicismo, né? E nós temos um grande número de evangélicos, de espiritualistas, ou de ateus, né? E que começaram... E não estão sendo respeitados, infelizmente. Então, e começaram a proibir as suas crianças de participar, porque como nas festas juninas são comemorados os santos, então começaram a proibir as suas crianças de dançar, de participar. Olha a problemática de manter a nossa cultura, né? Tá. Então, aí assim... Ai, galera, psicotapa, tapas da vida. Não, eu acho que você pode... Eu vejo isso de 2 formas. Uma que você pode encarar... músicas que falem sobre os santos, de um modo geral, como folclore, né? Você pode falar do São João como folclore e não simplesmente como um santo católico, porque muita gente chama de festa junina ou festa de São João. Então você pode encarar como folclore, como cultura geral. Um lado eu vejo assim. E outro lado eu vejo, há tantas outras danças
entendeu? Que você pode trabalhar, que não falem de santo nenhum. Então, para agradar gregos e troianos, né? Vamos então fazer um coco que não fala nada de santo nenhum? Vamos, em vez de colocar religiosizar a festa, né? Porque assim, tudo bem, se a tua criança estuda num colégio católico, não vai, mesmo que ela tenha outra religião, os pais já sabem que estudando num colégio católico vai ter, né? Vai puxar sardinha para esse lado. Agora, na maior parte dos colégios, mesmo públicos, você não pode puxar sardinha para lado nenhum, porque isso dá confusão, isso, né? E então, assim, vamos pesquisar um pouco mais e dá para ser trabalhado com muita dança. Sim. Procurar a fonte. Então, e dá para também sair dessa história do só sertanejo ou só forró e pesquisar outras partes do folclore do Brasil, que o Brasil é enorme, sem que você tenha que puxar lado para religião nenhuma, entendeu? Não, e mais um motivo para você resgatar a essência da festa, que é uma festa pagã, uma festa da fertilidade, de agradecimento da natureza, né? Que aí a Igreja Católica, depois de muito tempo que a festa existia, ou que essa comemoração existia, que se apropriou, mas fazer um retorno, né? Quer dizer, a festa não é dos católicos, não é da igreja, a festa é do povo. Então, as pessoas também precisam ter essa visão de que a festa é muito maior do que uma religião em si, né? Ou do que um santo. Ela simplesmente tem um nome, mas... E aí deixou de ser festa joanina para ser festa junina aqui, porque é feita em junho, né? Mas a festa é de todos, né? A festa é do povo. Nossa, é legal de ver o recorte, né? Ver essa questão histórica. Porque vocês estão falando aqui, vocês estão dando os tapas, eu tô aqui pensando, meu, que legal, não sei o quê, e você começa... Aí vem a questão da história do Brasil, né? A gente, como brasileiro, tem a memória, assim, muito de frame. Como é que você tem memória de frame para eventos do Brasil? Aí você pega a memória do frame, assim, pequeno, faz um recorte, joga pra outra coisa, começa a questionar e não tá vivendo, de fato, o folclore, a tradição, as coisas gostosas. Exato. Que nem se vê a questão de pratos, né? Que varia muito de estado para estado. Isso seja Nordeste, seja Sudeste, seja Brasil. E como cada um se comporta, se trata, vai para a questão norte, que é linda também, assistir um vídeo incrível. Eu posso até deixar aqui o link sobre Parintins. Gente, que coisa incrível. E a galera... Os dois bois, caprichosos. Exato, mas se respeita tanto isso na cidade. A cidade é totalmente dividida, vermelho e azul. Mas a galera se respeita tanto porque é uma tradição tão folclórica que leva renda, que leva cultura, que leva coisas legais para a cidade. E tá tudo bem respeitar e viver essa diversidade como ela tem que ser vivida. E Parintins é o que a gente conhece mais aqui pela grandiosidade. Mas a gente teve com um grupo que a gente trabalha, que chama Mauaca. A gente fez uma turnê pela Amazônia em 2012, enfim. E a gente esteve numa cidade chamada Manacapuru, fica a 100 e poucos quilômetros de Manaus. E ali existe um anfiteatro, um espaço gigantesco ali também. E a gente pode assistir também uma festa de boi, uma apresentação de boi, nos moldes de Parintins, um pouquinho menor, mas com a mesma paixão, o mesmo rico movimento. Quanto, né? E é uma das cidades, quer dizer, isso é a cidade toda, vai a cidade inteira, né? Assistir aquilo. Então, pela Amazônia toda você vê isso. A gente fica sabendo de Parintins porque é o que aparece na mídia, mas se pensar que isso é o norte todo, né, comemorando. E o São João, nossa, nem se fale, né, pelo Nordeste todo, pela interior da Bahia, sertão do Ceará, e por aí vai. As pessoas que vivem nas grandes cidades, principalmente no eixo Rio-São Paulo, elas ficam muito ligadas só aos quermesses que tem em escolas ou em igrejas, e você vai nessas quermesses, o que você escuta tocando? Funk, sertanejo, né? No máximo, nas melhorzinhas tem um sanfoneiro lá tocando forró. Que eu amo sanfona, gente. Eu fui no forró alguns dias atrás com uma amiga, Thaís, beijo. Meu Deus do céu, o sanfoneiro, eu não lembro a expressão que ele falava, mas assim, a sanfona chorava, assim, que ele falava que ia tocar um shot. Eu vou até marcar aqui o sanfoneiro, gente, que acho que vale, eu recomendo assim, ele é muito bom mesmo. Eu não vou lembrar o nome dele, é um Gonzaga, mas meu Deus do céu, ele falava que era short e era aquela sanfona assim apertada, assim, e você não tem como ficar parado. O forró domina assim meu coração, o corpo assim, aí já veio, quando eu tô vendo, tô lá.
dançando já. Tem que Então, quer. E você vê, isso é uma coisa tão intuitiva, porque você vê bebês. A gente pode falar, a gente associa o forró à dança, sai dançando. Mas um bebê, ninguém ensinou para o bebê que quando toca música ele tem que mexer, mas naturalmente ele se mexe. Quer dizer, a dança, existem civilizações que a música e a dança são uma coisa só, eles não concebem uma coisa sem a outra, né? A mesma palavra define dança e música, quer dizer, eles não conseguem separar uma coisa da outra, sabe? Porque é isso, a dança é a música em movimento que eles falam, né? Então, é uma coisa muito ancestral, quer dizer, é uma coisa muito da alma do ser humano, né? Não é uma coisa simplesmente social, o forró tem que dançar, tem que mexer assim, não. É uma manifestação, você vê inscrições rupestres de, sei lá, 5.000, 8.000 anos atrás, que as pessoas estão dançando. Exato. A dança de roda, que é uma dança onde as pessoas se olham, elas conseguem transmitir uma confiança, uma solidariedade, sabe? Todas estão se olhando, compartilhando aquele momento. Então, são expressões que a gente hoje pensa só na questão estética, artística, ai, que bonito e tal. Mas é uma coisa muito mais forte, né? Muito mais necessária até para a alma do ser humano, porque aquilo é a expressão da alma da gente, né? Eu falo, quando a gente toca, né, um instrumento, que é o meu caso, e quando eu estou improvisando, tocando, enfim, um jazz, alguma coisa, eu estou pondo a minha alma para falar, né? Nossa, você está ali tocando, você está pondo a sua alma para falar, porque não há expressão que possa dizer o que aquilo você está colocando ali, né? E a dança é uma forma de você colocar a sua alma para falar também, só que em movimento, né? De outra forma. Então é muito necessário, é muito importante, sabe? E a gente, assim, vê que a mídia acaba banalizando isso e levando para uns lados mais comerciais e tudo, que tudo bem, sempre existiu, isso pode existir, mas a gente não pode perder de vista a essência. Porque também os educadores hoje são o último fio que liga todos esses valores e todas essas informações à geração que está chegando aí. Se isso aqui é cortado, essa geração já não tem mais essa informação. Porque se vai procurar no Google, você vai ter tanta informação que é impossível quase uma criança, a não ser que ela realmente tenha algum fio condutor para chegar nessa informação, isso vai se perder naturalmente, sabe? Como muita coisa já se perdeu, né? Então, a gente sempre bate nessa tecla quando a gente dá os cursos, não só de festa junina, mas de outras atividades que a gente faz no Ilha da Lua, que os educadores hoje são o exército de resistência da cultura, não só brasileira, pelo mundo todo, né? Porque são eles que estão transmitindo os valores e as informações. Porque, por exemplo, as civilizações indígenas, eles têm a tradição oral, né? Então toda a cultura é transmitida pelas histórias, pelo pajé, pelos oradores, né, daquela sociedade. Uhum. E os professores hoje são essas figuras, sabe? Então eles têm a grande responsabilidade de poder passar esses conhecimentos e esses valores para as próximas gerações. Então, e você traz isso, né? Que vocês fazem com essa educação, né? Com esse recurso que vocês têm de história, que vocês... Mais uma vez, eu gosto de falar isso, ralam muito o tchan para saber o que sabem hoje, para poder repassar isso, né? E é manter aceso e vivo a tradição. Então, tudo que vocês tiveram de conhecimento ao longo da vida, com as viagens, em poder, sei lá, ir cruzar Brasil, Portugal, ir lá ver, ficar super frustrada com São Joãozinho Mequetefe, que tocou lá uma música nada a ver, e trazer isso para nossa realidade como brasileiros, que a gente, mais uma vez, a gente redesenha muita coisa, que bom que a gente redesenhou e colocou nossa pitada de Borogodó aí. Comente aqui qual é o seu Borogodó. E eu acho muito incrível da gente manter isso aceso, vivo, culturalmente para próximas gerações e mundo afora. Uhum. Porque a nossa cultura é muito incrível. A gente é muito foda, brasileiro. Comente aqui, porque eu acho que o brasileiro é uma galera, assim, fantástica demais. E você vê, a gente você deu um tapa duplo carpado, assim, triplo. A gente, na Europa, a gente viu muito lá em Portugal as festas medievais, que também é uma forma deles conservarem a cultura deles, da história deles, né? Então, ali você tem, em Portugal, tem uma cidade chamada Santa Maria da Feira, que é uma das melhores festas medievais que tem lá em Portugal.
Então ali você tem, enfim, simulação de batalha, tem encenações, aí eles assam aquele boi inteiro, sabe? As taças de vinho são taças de barro. Então eles realmente vivem, as pessoas se vestem e desfilam com as roupas, as espadas e tal. Eles vivem aquilo porque aquilo faz parte da cultura deles. Eles não querem deixar morrer. Então, a gente foi lá com a expectativa nossa do São João, porque a gente aqui vive isso mais forte. Mas lá eles também têm o cuidado de preservar a cultura deles. E tem que preservar. Você vai para a Alemanha lá, a questão... Eu falo que na Alemanha a cerveja lá é um patrimônio deles, né? Cada cidade tem a sua cerveja. Uhum. E eles Comente aqui qual a sua cerveja favorita alemã ou a belga. Eles têm um orgulho da sua cerveja, como aqui a gente tem do time de futebol da cidade, né? Que todo mundo torce. Tem da pinga. Tem um orgulho daquela aqui a gente cachaça. Cachaceira mineira, comente aí. Fala que é um aperitivo maravilhoso. Então cada lugar tem a sua manifestação, né? A sua origem, a sua cultura forte, que eles ainda conseguem manter e defender, né? Cada um na sua leitura, cada um no seu jeito, né? Mas o Brasil é muito grande, muito rico, né? A gente começa a perceber as músicas, independente de São João, mas começa a ver os tipos de música que tem no Brasil, né? De Alceu Valença ao jazz, ao choro, pichinguinha. Você fala, nossa, não é possível, sabe? Luiz Gonzaga, é incrível, Djavan, João Bosco, cada um no seu estilo, né? Os MPB. É incrível como a gente tem aqui a diversidade, né? E o povo brasileiro, eu toquei muito em navio de cruzeiro, né? Um dos primeiros que eu toquei tinha uma banda da Romênia, tinha um grupo de músicos da Romênia que já vieram com o navio. E aí tinha a noite que era a noite o turista é o artista, que a gente falava, né? Então os passageiros se inscreviam. Vocês davam voz assim pro turista? Era uma apresentação. Era uma apresentação que os passageiros se inscreviam. Fatalmente ia me inscrever também. E cada um fazia, ou dançava, ou tocava, ou declamava poesia, cada um fazia o que queria. E muita gente ia, tocava, cantava, e esse romeno falava... Eu vou parar de tocar, não é possível. Aqui todo brasileiro aqui é artista, não é possível. Todo mundo toca bem, todo mundo canta bem. Ele ficava assim alucinado, porque... E é assim, né? O brasileiro tem a música muito presente, né? Na nossa cultura, tem um talento natural, né? Então, a gente não pode ficar tentando nivelar isso por baixo, né? Essa globalização... Ramiro, por favor, dá esse tapa pra câmera, que a gente não pode ficar por baixo. Chega de síndrome de vira-lata. Não, a globalização, gente. O Brasil é Brasil e acabou. Não tem Elon Musk, nem ninguém que possa dizer o que a gente tem que fazer. Eu queria aqui, um pandeiro. Só fazer... A gente é muito mais do que qualquer Elon Musk do mundo, sabe? Então, bora... viver o Brasil, né? Cara, eu tô encantado assim com vocês falando do nosso São João, assim, da cultura da arte, do Sudeste, da criança, que pelo que eu entendi, professora maravilhosa, tá mais difícil manter a tradição do que ensinar o bebê lá a entender as paradinhas novas, né? Não, é porque assim... dá uns tapas também, senhora? Dá uns tapas, assim, gostoso. Porque você ter essas ideias que vai contra a maioria, você luta contra a escola, contra a coordenação, contra alguns pais que não aceitam. Então, o problema não é... As crianças são esponjinhas, estão lá prontas para receber, né, o que você tem para passar. Mas é toda uma sociedade que está impondo, né, toda uma sociedade imposta que você tem que ir se adequando, né, e é o que o Ramiro falou, assim, se nós como educadores não tentarmos quebrar essas barreiras para continuar mantendo a tradição do Brasil, que é tão linda, né, e valorizar o que é nosso, o que é nosso folclore, nossas lendas, nossa história. Você pode até questionar algum personagem do Monteiro Lobato, por exemplo, né, você pode até questionar, mas é legal até você conhecer a história, contar a história, para você poder questionar. Você só questiona aquilo que você conhece. Você simplesmente não tratar do assunto, não falar no assunto, porque é politicamente incorreto, você não está resolvendo nada. Porque você não está dando oportunidade da criança pensar, você não está dando oportunidade de abrir para discussão, você não está dando oportunidade de ampliar esse conhecimento, né?
Então, assim, não vamos boicotar nada, vamos falar sobre o assunto, vamos discutir sobre o assunto. A gente pode até, eu posso ter uma opinião do que para mim é certo, pode não ser o certo para você, mas eu respeito você e você respeita a minha opinião, mas é importante que você conheça a minha e que eu conheça a sua. Então é isso que a gente tenta passar muito isso nos cursos, né, para as professoras. Não se contentem com a mesmice, não se contentem com o que você leu lá na internet, com a mensagem que você recebeu no WhatsApp falando, não cante mais Boi da Cara Preta, agora tá proibido isso, e você sem questionar nada, você falar, agora eu não posso mais, porque o Boi da Cara Preta é preconceituoso. Vai ver os bois lá de Parintins mesmo que a gente tava falando, qual a cor da cara do boi? Entendeu? Aqui. Né? Quando a gente faz um boi, qual é a cor, né? Então agora só pode os bois brancos, não pode mais falar do boi da cara preta. Puxa, assim, a coisa às vezes vai para um extremo muito... Esse que é o mal do hoje, são os polos... Os extremos, entendeu? E não ouvir o outro, não querer nem saber o que o outro pensa, e de por que o outro pensa assim, né? É realmente você poder trabalhar com a diversidade para até você questionar. Para até você ser contra. Mas até para você ser contra, você tem que conhecer. Você tem que saber. Porque você vai ser contra simplesmente porque porque minha vizinha falou, porque eu recebi no grupo do porque WhatsApp. minha tia do WhatsApp mandou um negócio aqui sem fonte, falou que essa é a verdade absoluta. Então, isso é que eu acho mais triste. E por isso que, assim, às vezes as pessoas falam, por isso que você gosta de trabalhar com bebê, né? Porque bebê não questiona. O bebê pode não questionar, mas os pais que estão junto com a gente questionam bastante. Então, até quando a gente está trabalhando, porque nosso trabalho é muito com famílias, assim, a gente sempre fala isso, a gente não está trabalhando só o bebê. A gente está trabalhando a família como um todo. A arte, a cultura, a linguagem daquela família, né? A gente tem as famílias que fazem aula com a gente, a família toda está engajada naquilo. Está engajada naquela proposta musical, naquela proposta afetiva, naquela proposta cultural. É o pai, a mãe do bebê, a babá do bebê, trabalhando dentro da nossa da linguagem que a gente oferece, né? Que a gente propicia nas nossas aulas de música. Então, se não está aberto, pessoas que não estão abertas, já nem cogitam. Tanto que tanta gente faz assim, mas assim, como assim vocês dão aula para bebês? Mas vocês fazem o quê? Vocês ensinam a tocar flauta? Eu falo, não, gente, é um bebê. Esse conceito de ensinar, quando a gente fala em aula, já se pensa em ensinar alguma coisa, né? E ensinar aqui no Brasil tem um contexto de você impor um conhecimento, né? É assim que se faz. Mas, na verdade, eu sempre gosto de citar isso. Em espanhol, a palavra ensinar significa mostrar. Então, o ensinar e a aula não é para você impor nada, é para você mostrar coisas, né? E a criança, o bebê, o adulto, o indivíduo vai conhecer aquilo e a vida vai fazer com que ele filtre aquelas informações todas e use aquilo para a vida dele, né? E, se possível, desenvolver a autocrítica não, o questionamento, né? O poder de questionamento. Por favor, adultos. É isso, sabe? Desenvolva a autocrítica. Tá faltando autocrítica. O questionamento, a curiosidade. Aceitar sem questionar. Exato, sabe? Tá errado. Por que aquilo é assim? De onde vem aquilo, sabe? Procurar mais informações sobre as coisas, né? Então a gente tenta fazer isso com o bebê. A gente começa a mostrar o mundo para o bebê, as cores, o som dos bichos, o nome das coisas, das pessoas. Partes Então, do corpo. a Sandra compõe muitas músicas chamadas brincos, que são músicas curtas e muito, muito diretas, assim. Então, essas músicas, elas propõem atividades e propõem alguns desafios, vamos dizer assim, onde ali a gente começa, ou brinca com as cores, ou brinca com o nome das coisas. E a criança começa a ter contato com os números. Funções familiares, com o pai, a mãe. Então assim, é um primeiro contato que a criança tem com o mundo, né? Fora do útero, né? Ampliado depois que ele nasce. Mas continua sendo, de alguma forma, um pequeno útero, né? Um grande útero, vamos dizer assim. A casa, ali, aquele ambiente, os pais, os avós e tal. Então eles começam a ter contato com outras coisas, né? A gente tem um espetáculo direcionado a bebês, um espetáculo teatral, chamado Ilha da Música. Esse espetáculo ele é dirigido
para bebês mesmo de 6 meses. Então, acaba sendo, de alguma forma, a primeira experiência de um bebê numa peça de teatro. Esse espetáculo chama Ilha da Música porque é uma viagem, é uma ilha onde os adultos e as crianças brincam através das músicas. Então elas Nossa, recebem, que incrível, cara. elas recebem uma mochilinha, a gente entrega uma mochilinha no começo do espetáculo. Dentro dessa mochilinha, que é para fazer essa viagem, existem vários elementos, existem instrumentos, existem elementos ali, uma flor, um lencinho e tal. E conforme o espetáculo vai se desenvolvendo, a gente vai cantando as músicas e vai usando o lencinho para brincar de cadê. Tem a música da flor, depois tem a chuva de flores, tem uma calimba, que é um instrumento africano que a gente também coloca lá na mochilinha. O começo do espetáculo é com essa calimba. E se passa numa ilha, a gente fala do mar, fala da questão dos peixes. Olha que questão Sabe? lúdica bonita. Então, isso tudo interagindo. Os bebês sentam no palco com a gente, fazem uma roda no palco. Não é um espetáculo que a gente fica no palco e eles na plateia. Eles estão interagindo diretamente. E, claro, o bebê com a sua mãe, com a sua babá, o seu pai. E ali a gente está já criando um ambiente onde os bebês também começam a ver outros bebês, aprendem a compartilhar. Não, você está fazendo a socialização. Exatamente. Sim. A Nossa, expressão. Socialização total. Socialização entre os bebês, entre o bebê e o seu adulto e outros adultos, porque os adultos estão cantando junto com a gente, então é proposto para que os pais brinquem com as crianças, né? Então, é a socialização entre famílias, né? Acaba o espetáculo, assim, todo mundo com uma sensação, assim, de grande festa, de um Natal, sabe? Então, na roda eu já tô Natal. aqui, tipo, nossa... Não, esse Isso aqui espetáculo chega. é muito especial. Inclusive, a gente está com um projeto aprovado desse Por favor, falem do projeto. Falem do projeto. Estamos buscando patrocinadores e empresas que patrocinem. A gente tem um projeto aprovado para uma grande temporada em São Paulo, e grande ABC e grande São Paulo. A direção é do grande Jarbas Homem de Melo, que é um diretor, Beijo, um ator. Beijo, Jarbas. Que abraçou esse espetáculo com a gente. E ele tem um olhar muito sensível e muito delicado no espetáculo. E então chama Ilha da Música, que é do Ilha da Lua, que é a nossa companhia. E a gente convida todos, a hora que a gente conseguir levar esse espetáculo para os teatros, para que todos possam vivenciar, porque realmente é uma experiência muito forte para o bebê, muito forte no sentido positivo, sabe? Porque ele está ali, a música para o bebê é a linguagem mais confortável que ele tem, que ele pode ter naquele momento, nos primeiros meses de vida. Porque é o primeiro contato que ele tem com o mundo externo, ainda na barriga da mãe, é o som. Então os bebês têm uma percepção sonora que a gente não consegue imaginar o grau de sutileza e de nuances que eles percebem, sabe? Então a música, por ser uma sequência de sons organizados, ela é uma linguagem muito confortável para o bebê. Então, para um bebê recém-nascido, quando você fala assim, vamos trocar fraldinha, vamos tomar banho, ele não está entendendo o texto que você está falando, ele está ouvindo a música que você está... Isso para ele tem significado, entendeu? Depois é que ele vai entender que aqueles fonemas, aqueles sons que as palavras têm um significado, e aí eles vão começando a compreender. Mas, de princípio, é um processo musical. A linguagem é feito por um processo musical, quer dizer, o bebê ouve o som e reproduz o som das palavras por um processo como a gente aprende música. A gente ouve uma música e tenta cantar imitando aquele som. Então a música ela é uma linguagem muito, muito importante, muito eficiente, né? Quando você canta para um bebê, quando uma mãe, um pai, uma pessoa, um adulto canta para um bebê, é a forma mais poderosa de você passar a mensagem para o bebê dizendo, olha, você é importante para mim, eu estou aqui com você está sendo cuidado, protegido, sabe? Quando você pega um bebê e canta direto, olhando nos olhos dele, sabe? A música é poderosíssima. Cara, eu tô encantado. Que a gente mirando o seu João e acertou na música assim, do coração. Pois é. A gente tenta passar essa mensagem, mas a maioria ainda pensa nas aulas de musicalização para bebês e para crianças como uma recreação, né? Uma recreação de qualidade. E não deixa de ser. Mas é muito além disso, né? Então, nos cursos também eu tenho, na nossa apostila, tem um item lá que fala muito além da música. Quer dizer, a gente mostra o poder que a música tem para esses bebês, nessa faixa etária,
que a música é poderosíssima. Os pais investem em aulas de inglês, aula de natação, de judô para a criança, para que ele se forme para a vida. Mas a música é uma das coisas mais importantes, é um dos investimentos mais importantes que eles podem fazer nos primeiros 3 anos de vida. Porque o cérebro do bebê, ele vai se conformando de acordo com os estímulos. E os estímulos musicais, eles desenvolvem vários aspectos, né? Como a gente fala, nas aulas de música a gente desenvolve o aspecto motor, porque propõe movimentos, propõe consciência corporal, lateralidade, tudo isso. A questão cognitiva, então, da linguagem, de aprender números, cores, o contato com a vida, com o mundo, né? A questão social, porque a gente faz aulas em grupo, então o bebê aprende a compartilhar o brinquedo. Às vezes ela de propósito deixa só um brinquedo para que passe de mão em mão, então o bebê tem que esperar a sua vez, aprender a esperar a sua vez, aprender a observar, ser observado. E a música é muito matemática, ela trabalha muito com proporções, né? Metades, dobros. Então isso desenvolve o raciocínio matemático de uma forma incrível, assim. Que depois a gente pode falar mais disso, né? É que assim, eu estou encantado e infelizmente eu vou ter que encerrar esse podcast assim, com essa bola pingando. Aí comente aqui que eles voltam aí de novo pra gente falar sobre música, porque eu tô assim, encantado. Primeiro, eu tô encantado com o trabalho de vocês, parabéns, porque aqui tem formação, tem ralar o tchan com o tempo e tempo a gente não recupera. Não, eu falo muito isso, que não é só... A faculdade não forma ninguém para isso. É o sentar no chão, é o conviver com as crianças, é a coisa empírica mesmo, sabe? Sim. Da experiência do que cada bebê... Das ideias que surgem com cada bebê, com cada família. Então, às vezes eu componho a coisa na hora. E assim, como a gente já tem essa sintonia de trabalhar muito tempo juntos, às vezes eu improviso alguma coisa, o Ramiro já sai tocando atrás. Às vezes alguma música, alguma ideia sai durante a aula mesmo, acontecendo, né? Porque aquele bebê precisou daquilo, aquele bebê me deu aquela ideia, aquele bebê precisava daquele movimento. Então, assim, é muito rico em várias direções, assim, sensorial demais. Nossa, demais. E preciso, sabe? E assim, esse espetáculo que é o Ilha da Música, ele é a menina dos meus olhos, porque minha primeira formação é em teatro, eu sou atriz, e eu tinha muita vontade, eu estava na música já há muito tempo, a gente faz parte de um grupo que chama Mauaca, faz músicas do mundo, eu sou uma das cantoras, Ramiro é saxofonista, eu já cantei em barzinho, eu adoro cantar música brasileira, né? Mas esse trabalho para as crianças deu um sentido, deu uma direção para nossa vida, sabe? Então, para a gente encerrar mesmo, como que a gente acha em você, redes sociais? Comente aí de vocês, vai. A gente tem um canal no YouTube que chama... Vou colocar aqui na arroba, tá, pessoal? Comentário. Companhia Ilha da Lua. Companhia Cia, Ilha da Lua. No YouTube, tem alguns vídeos lá. É que aí depois que mudou, o YouTube é assim, aí o Instagram é assim, aí o Facebook é assim, aí a gente ainda tá se modernizando. Tá bom. Mas no Instagram também, arroba Cia Ilha da Lua. Cia Ilha da Lua. Todas as plataformas de stream musical, tem 2 CDs nossos, o projeto Oficina e o EMI. Isso. E esse espetáculo que a gente está falando, o Ilha da Música, também está no Spotify, no Deezer, no Apple Music. A trilha toda tá lá, então, e a gente espera muito conseguir o patrocínio para poder voltar em cartaz com esse espetáculo que a gente quer. Eu adoraria poder fazer esse espetáculo pelo resto da minha vida, sabe? Mas realmente, assim, até agora, todas as vezes que a gente entrou em temporada, a gente entrou com a nossa garra, assim, com a nossa, tirando do bolso, pagando para trabalhar, sabe? Agora a gente precisa realmente de um... Isso que ela falou aqui, que dá um significado à nossa existência, né? Eu, como músico, já me apresentei, eu era da Sinfônica de São Paulo, toquei na Sala São Paulo, com Zesp, com banda sinfônica e tal. Então é ótimo você ver o teatro cheio, te aplaudindo, é muito legal, Sala São Paulo. Mas quando eu comecei a trabalhar com ela, nesse trabalho de bebês, realmente eu ganhei o meu trabalho ganhou um significado para o mundo, para a vida. Olha que bonito, sabe? Essa proposta, cara. Então eu proponho que as empresas pensem nisso, de agregar a sua marca, a sua imagem a esse movimento, sabe? De você levar para uma criança a oportunidade dele vivenciar uma experiência dessa que não é comum, né? Ele não vai ter isso
sabe, no dia a dia, no clube, ou, enfim. É uma experiência única, é um momento único de afeto, muito intenso e de muito carinho, muito forte pro bebê, sabe? É uma coisa inesquecível. E a empresa que investir nisso vai ser inovadora, né? Exatamente. Vai ser super inovadora. Então tem tantas empresas que trabalham com produtos para bebês, né? Então a gente tem muita esperança que alguém esteja nos assistindo. Vai sim, esse vídeo vai rodar muito. Vou deixar aqui todos os arrobas aqui, contatos para que as pessoas entrem em contato com vocês. Isso. Gente, o grande etapa hoje do dia que a cultura... Vou até ler aqui a frase que eu escrevi. Cultura que vive é um país que vai adiante. Então esse aqui é o tapa do São João agora com música, que a gente possa valorizar a nossa cultura, as nossas tradições, o nosso folclore, o nosso Brasil, os nossos São Joões, festas juninas, paçoca, quentão, vinho quente, chá de amendoim, Milho, canjica, pamonha, bandeirinhas, bandeirolas, quadrilhas, danças, muito folclore, assim, que vocês possam festejar esse país incrível, maravilhoso, Parintins, centro do Brasil, sul do Brasil. A gente é muito incrível, que o São João perdure por muito tempo, que as nossas tradições vão adiante, que de fato a gente consiga valorizar a cultura e esse país espetacular. Ai, viva a sanfona, porque o forrozinho tá no meu coração. Gente, muito obrigado pelo... Viva São João! Viva São João! Quem precisar de mais informações também nos procure, que a gente pode deixar, tá tudo certo aí. Compartilhar. Manda beijão agora. Beijo, gente! Beijo! Até mais! Bom São João! Tchau, tchau! Ou festa junina! Tchau!